Olá, Dona Yolanda, 17ª sessão de leitura da biografia da Santa Faustina. O vídeo anterior, ele cortou um pouquinho no final, então eu vou voltar um pouquinho na leitura para dar sequência, tá bom? Vamos lá. Embora eu não tivesse falado sobre isso pessoalmente com o Santo Padre, pois esses assuntos estão sendo resolvidos por outra pessoa, naquele momento, porém, soube por um conhecimento interior que o Santo Padre estava refletindo sobre essa questão, que irá em breve ser resolvida de acordo com os desejos de Jesus. Quando antes do reino de 8 dias fui falar com meu diretor espiritual e lhe pedi autorização para certas mortificações durante esse período, antes do retiro, então vou ler de novo. Quando antes do retiro de 8 dias fui falar com meu diretor espiritual e lhe pedi autorização para certas mortificações durante esse período, não recebi autorização para tudo que pedi, mas apenas para algumas. Recebi autorização para 1 hora de meditação sobre a paixão de Nosso Senhor e para uma certa humilhação. Fiquei um pouco insatisfeita por não ter obtido licença para tudo o que tinha pedido. Quando voltamos para casa, entrei por um momento na capela e então ouvi na alma a voz. 1 hora de reflexão sobre a minha dolorosa paixão tem maior mérito do que 1 ano inteiro de flagelo até o sangue. A reflexão sobre as minhas dolorosas chagas é muito proveitosa para ti, e a mim causa uma grande alegria. Estou admirado que não renunciaste ainda plenamente à vontade própria, mas alegro-me muito porque tal mudança se dará no retiro. Nesse mesmo dia, quando me encontrava na igreja esperando para me confessar, vi os mesmos raios saindo do ostensório e espalhando-se por toda a igreja. Isso durou todo o tempo da cerimônia. Depois da bênção, os raios saíram para ambos os lados e novamente voltaram para o ostensório. Tinham um aspecto brilhante e transparente como de um cristal. Pedi a Jesus que se dignasse acender o fogo do seu amor em todas as almas tíbias. Sob esses raios, o coração se aquecerá, ainda que seja frio como um pedaço de gelo, ainda que seja duro como uma pedra, se reduzida a pó. Aí, mãe, ela começa a falar do retiro de 8 dias que ela fez em Vilnius a partir do dia 4 de fevereiro de 1935. Jesus, Rei de Misericórdia, neste momento novamente encontro-me a sós convosco. Por isso, suplico-vos por todo o vosso amor, de que está inflamado o vosso divino coração, destruir completamente o amor próprio em mim, e por sua vez inflamai o meu coração com o fogo do vosso amor puríssimo. À noite, terminada a conferência, ouvi essas palavras. Eu estou contigo. Nesse retiro, eu te confirmarei na paz e na coragem, a fim de que não te faltem forças para cumprir os meus desígnios. Por isso, nesse retiro, riscarás por completo tua vontade própria, e em troca se cumprirá em ti toda a minha vontade. Fica sabendo que isto te custará muito, por isso escreve numa folha em branco essas palavras. A partir de hoje, não existe em mim a vontade própria, e risca. Do outro lado, escreve essas palavras. A partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo. Não te assustes com nada. O amor te dará forças e facilitará o cumprimento. Na meditação fundamental sobre a finalidade última, ou seja, sobre a eleição do amor, a alma tem que se amar, tem necessidade disso. A alma tem que derramar o seu amor, não no lodo, não no vazio, mas em Deus. Como me alegro quando reflito sobre isso, porque sinto claramente que Ele somente está no meu coração, unicamente Jesus. As criaturas, eu as amo na medida em que me ajudam na união com Deus. Amo a todos os homens, porque vejo neles a imagem divina. De hoje em diante, não há em mim vontade própria. No momento em que ajoelhei-me para arriscar a minha vontade própria, como o Senhor me mandou, ouvi na minha alma esta voz:
A partir de hoje, não tenhas medo dos juízos de Deus, porque tu não serás julgada. A partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo. Aí ela menciona novamente a data, né? 4 de fevereiro de 1935, e vem para o novo tópico. Trabalho interior particular, o exame de consciência, da renúncia em si, da vontade própria. 1. Abnegação da inteligência, isto é, submissão à inteligência daqueles que na terra ocupam para mim o lugar de Deus. 2. Abnegação da vontade, isto é, cumprir a vontade de Deus, que se manifesta na vontade daqueles que ocupam o lugar de Deus e que está contida na regra da nossa congregação. 3. A abnegação do julgamento, isto é, aceitar imediatamente toda a ordem que me for dada por aqueles que ocupam o lugar de Deus, sem refletir, analisar, raciocinar. 4. A abnegação da língua. Não lhe consentirei a mínima liberdade. Num só caso lhe permitirei liberdade total, isto é, na proclamação da glória de Deus. Sempre que receber a Santa Comunhão, pedirei a Jesus que se digne fortificar e purificar a minha língua, para que com ela eu não fira o próximo. Por essa razão, tenho o máximo respeito pela regra que me fala do silêncio. Meu Jesus, confio que a vossa graça me ajudará a cumprir esses propósitos. Embora os pontos acima estejam contidos no voto da obediência, desejo exercitar-me nisso de maneira especial, já que se trata da essência mesma da vida religiosa. Jesus misericordioso, peço-vos ardentemente, dai luzes à minha inteligência, para que eu possa melhor conhecer a vós, que sois o ser infinito, e para que possa conhecer melhor a mim mesma, que sou apenas o nada. Da Santa Confissão. Dela devemos tirar 2 proveitos. Primeiro, vamos à confissão para sermos curados. Segundo, para sermos educados. A nossa alma tem necessidade de ser educada continuamente, como uma pequena criança. Ó meu Jesus, compreendo profundamente essas palavras e sei, por experiência própria, que a alma não consegue ir longe com as próprias forças. Terá muito trabalho e nada fará para a glória de Deus. Erra continuamente, visto que a nossa mente é obscurecida e não consegue discernir a própria causa. Em 2 coisas prestarei atenção especial. Primeiro, escolherei para a confissão o que mais me humilha, ainda que seja uma insignificância, que porém me custa muito e por isso mesmo devo fazê-lo. Segundo, vou me exercitar na contrição, e não somente por ocasião da confissão, mas despertarei em mim mesma o arrependimento perfeito em cada exame de consciência, e especialmente à noite ao me deitar. Uma palavra ainda, a alma que deseja sinceramente progredir na perfeição, deve observar estritamente os conselhos que forem dados pelo diretor espiritual. Tanto é a santidade quanto é a dependência. Em determinado momento, quando conversava com meu diretor espiritual, vi interiormente, mais depressa que num relâmpago, a sua alma em grande sofrimento, num tal martírio que só poucas almas o experimentam. Esse sofrimento provém dessa obra. Virá o tempo em que essa obra que Deus tanto recomenda será como que totalmente destruída, e depois disso a ação de Deus se manifestará com grande força, dando testemunho da verdade. Essa obra, será um novo esplendor para a Igreja, embora há muito tempo nela já exista. Que Deus é infinitamente misericordioso, ninguém o poderá negar, mas Ele deseja que todos saibam disso. Antes que venha novamente como juiz, quer que primeiro as almas o conheçam como Rei de misericórdia. Quando vier esse triunfo, nós já estaremos na vida nova, na qual não há sofrimentos. Mas antes disso, a sua alma será repleta de amargura à vista da ruína dos seus esforços. Contudo, essa destruição será apenas ilusória, visto que Deus não muda o que uma vez tenha decidido. Mas ainda que a destruição seja aparente, o sofrimento será bem real.
Quando isso sucederá, não sei. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas Deus prometeu uma grande graça, especialmente a ti e a todos que proclamarem esta minha grande misericórdia. Eu mesmo os defenderei na hora da morte como a minha glória. E ainda que os pecados da alma fossem negros como a noite, quando o pecador recorre à minha misericórdia, presta-me a maior glória e a maior honra na minha paixão. E a honra da minha paixão. Quando a alma glorifica a minha bondade, então Satanás treme diante dela e foge até o fundo do inferno. Durante uma adoração, Jesus me prometeu: as almas que recorrerem à minha misericórdia e aquelas que glorificarem e anunciarem aos outros a minha grande misericórdia na hora da morte, eu as tratarei de acordo com a minha infinita misericórdia. O meu coração sofre, disse Jesus, porque até as almas eleitas não compreendem como é grande a minha misericórdia. A convivência delas está imbuída de uma certa desconfiança. Oh, como isso fere meu coração! Lembrai-vos da minha paixão, e se não credes nas minhas palavras, crede ao menos nas minhas chagas. Não faço nenhum movimento, nenhum gesto de acordo com o meu gosto, porque estou presa pela graça. Mantenho-me sempre atenta ao que mais agrada a Jesus. Numa meditação sobre obediência, ouvi essas palavras. Nessa meditação, o sacerdote está falando excepcionalmente para ti. Fica sabendo que eu tomo emprestada a boca dele. Eu procurava escutar tudo com maior atenção e aplicava todo o meu coração, como em toda a meditação. Quando o sacerdote disse que a alma obediente torna-se cheia do poder de Deus, sim, quando és obediente, retiro-te a tua fraqueza, e em compensação dou-te a minha força. Fico muito admirado de que as almas não queiram fazer essa troca comigo. Eu disse ao Senhor: Jesus, iluminai a minha alma, porque de outro modo compreenderei bem pouco essas palavras. Sei que não vivo para mim, mas para um grande número de almas. Sei que as graças que me são concedidas não são apenas para mim, mas para as almas. Ó Jesus, o abismo da vossa misericórdia derramou-se na minha alma, que é apenas o abismo da miséria. Agradeço-vos, Jesus, pelas graças e pelos pedacinhos da cruz que me dais a cada momento da vida. No começo do retiro, vi Nosso Senhor no teto da capela, pregado na cruz, olhando com grande amor para as irmãs, mas não para todas. Havia 3 irmãs para as quais Jesus olhava com severidade. Não sei por que motivo, sei apenas que é terrível o olhar de um juiz severo. Esse olhar não se dirigia para mim, mas mesmo assim fiquei aterrorizada, e escrevendo isso estou tremendo toda. Não ousei dirigir a Jesus sequer uma palavra. As forças físicas me abandonaram e pensei que não aguentaria até o fim da conferência. No dia seguinte, novamente vi a mesma coisa que da primeira vez e ousei dizer essas palavras: Jesus, quão grande é a vossa misericórdia! No terceiro dia, repetiu-se novamente o mesmo olhar para todas as irmãs com grande bondade, com exceção dessas 3. Então, criei coragem e, incitada pelo amor ao próximo, disse ao Senhor: vós sois a própria misericórdia, como vós mesmo me dissestes. Por isso vos suplico, pelo poder dessa misericórdia, voltai o vosso olhar bondoso também para essas 3 irmãs. E se isso não estiver de acordo com a vossa sabedoria, peço-vos uma troca. Que o vosso olhar bondoso que se dirige para a minha alma seja para elas, e o olhar severo para as almas delas seja para mim. Então Jesus disse-me essas palavras: minha filha, pelo teu sincero e generoso amor, concedo-lhes muitas graças, embora elas não me peçam. Faço isso por causa da promessa que fiz a ti. E nesse momento envolveu com um olhar misericordioso também essas 3 irmãs. O meu coração palpitou de grande alegria ao ver a bondade de Deus. Quando estive na adoração das 9 às 10 horas, ficaram também mais 4 irmãs. Quando me aproximei do altar e comecei a refletir sobre a paixão de Nosso Senhor,
Logo, uma dor terrível encheu a minha alma, por causa da ingratidão de tantas almas que vivem no mundo. Mas doía-me mais a ingratidão das almas especialmente escolhidas por Deus. Não se pode imaginar nem comparar. À vista dessa ingratidão tão negra, senti como se o meu coração se rasgasse. As forças físicas abandonaram-me completamente e caí de bruços, não sendo capaz de ocultar o meu pranto em voz alta. Todas as vezes que me lembrava da grande misericórdia de Deus e da ingratidão das almas, a dor transpassava meu coração e compreendi quanto isso fere o docíssimo coração de Jesus. Com o coração ardente, renovei o meu ato de oferecimento pelos pecadores. Com anseio e alegria, aproximo os lábios do cálice de amargura que tomo diariamente na Santa Missa. É o quinhão que Jesus me destinou para todo o tempo, e esse não entregarei a ninguém. Consolarei sem cessar o docíssimo coração eucarístico. Tocarei canções de gratidão nas cordas do meu coração. O sofrimento é, de todos, o mais harmonioso dos tons. Procurarei estar sempre atenta ao que possa alegrar hoje o vosso coração. Sinto que Deus me permitirá afastar esse véu, para que a terra não duvide da sua bondade. Deus não está sujeito a eclipses nem a mudanças. É um só e o mesmo pelos séculos, e nada se pode opor à sua vontade. Dentro de mim sinto uma força maior que a humana. Sinto a coragem e a força que me vem através da graça que habita em mim. Compreendo as almas que sofrem contra toda a esperança, pois experimentei em mim mesma esse fogo. Contudo, Deus não permite sofrer além das forças. Muitas vezes vivi esperando contra a esperança e levei a minha esperança até a plena confiança em Deus. Faça-se em mim o que Ele decidiu desde os séculos. Princípio geral: seria muito feio se uma religiosa procurasse alívio no sofrimento. Vejam o que a graça e a meditação fizeram do maior criminoso. Esse moribundo tem muito amor. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. A contrição sincera imediatamente transforma a alma. A vida espiritual deve ser levada a sério e com sinceridade. O amor deve ser recíproco. Se o Senhor Jesus aceitou por mim todo o amargor, então eu, sua esposa, como prova de meu amor para com ele, aceitarei toda a amargura. Quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Todas as vezes que olhar o crucifixo, perdoarei sinceramente. Pelo batismo, entramos em união com as outras almas. A morte estreita os laços do amor. Devo sempre prestar ajuda aos outros. Se eu for uma boa religiosa, serei útil não apenas à congregação, mas à pátria toda. Deus concede as graças de duas maneiras, pelas inspirações e pelas iluminações. Se pedimos uma graça, Deus a dará, mas queiramos aceitá-la. Todavia, para aceitá-la, é necessária a renúncia de si mesmo. O amor não consiste em palavras nem em sentimentos, mas em atos. É um ato da vontade, é um dom, isto é, uma doação. A razão, a vontade, o coração, temos que exercitar essas três faculdades durante a oração. Ressuscitarei em Jesus, mas primeiro tenho que viver nele. Se não me separar da cruz, então se manifestará em mim o Evangelho. Tudo o que me falta, Jesus completa em mim. É a sua graça que age sem cessar. A Santíssima Trindade me comunica a sua vida em abundância, pelo dom do Espírito Santo. As três pessoas divinas residem em mim. Deus, quando ama, ama com todo o seu ser, com todo o poder da sua essência. Se Deus me amou assim, como corresponderei eu, sua esposa? Durante uma conferência, Jesus me disse: no cacho escolhido de uvas, és uma uva doce. Desejo que o suco que circula em ti comunique-se às outras almas. Durante a renovação, vi Nosso Senhor ao lado da epístola, vestido de branco, cingido por um cinto de ouro, segurando na mão uma espada terrível. Isso durou até o momento em que as irmãs começaram a renovar os votos.
Então vi uma claridade inconcebível, e diante dessa claridade, uma nuvem branca em forma de pratos de uma balança. Então Jesus se aproximou e colocou a espada num dos pratos, que logo pendeu com todo o seu peso para a terra, e quase a atingia. Nesse momento, as irmãs terminaram a renovação dos votos. Então, de repente, vi anjos que tiraram de cada uma das irmãs alguma coisa, depositando-a num vaso de ouro, que tinha como que a forma de um turíbulo. Eu não sei o que é turíbulo, mãe, então... Quando terminaram o recolhimento e colocaram o vaso no outro prato, este imediatamente pesou mais do que o primeiro, no qual estava a espada. Nesse momento, saiu uma chama daquele turíbulo, elevando-se até aquela claridade. Então ouvi uma voz daquela claridade: guardai a espada no seu lugar, pois o sacrifício é maior. Nesse instante, Jesus deu-nos a bênção e desapareceu tudo o que eu tinha visto. As irmãs já começaram a receber a Santa Comunhão. Quando recebi a Santa Comunhão, minha alma foi inundada por uma alegria tão grande que nem sei descrever. Mais uma data, dona Yolanda, dia 15 de fevereiro de 1935. Viagem por alguns dias à casa paterna, a fim de visitar a minha mãe, que estava morrendo. Quando soube que minha mãe estava gravemente doente e já próxima da morte, pedindo que eu viesse, porque desejava ver-me mais uma vez antes de morrer, e imediatamente despertaram em mim todos os sentimentos do coração. Como uma filha que ama sinceramente sua mãe, eu desejava ardentemente atender ao pedido dela, mas deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua vontade, sem me importar com a dor do coração. Eu me atinha ao desígnio de Deus. No dia do meu onomástico 15 de fevereiro, pela manhã, a Madre Superiora deu-me outra carta da família e me concedeu a licença para ir para a casa paterna, para atender ao desejo e ao pedido da minha mãe, que estava morrendo.